Olá, coleguinha. Eu sou o Júlio, professor de Física. A gente vai ter mais uma aula sobre ciência da natureza e suas tecnologias. A aula de hoje é sobre força e trabalho. Para poder introduzir esse conteúdo, a gente precisa entender um pouco sobre uma ferramenta matemática chamada vetores, tá? O que são vetores? A definição é: vetor é um segmento de reta orientado que a gente usa para poder diferenciar as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. O que é um segmento de reta orientado? Simplificando, vetores são setas, tudo bem? Mas para poder diferenciar a grandeza escalar da grandeza vetorial, a gente tem que saber o que é um e o que é o outro. O que são grandezas escalares? São aquelas grandezas que a gente mede e que apenas o valor numérico dessa grandeza me passa todas as informações que eu preciso saber a respeito dela. Tudo bem? Exemplo de grandezas que só o valor numérico me passa tudo que eu preciso saber sobre elas. Temperatura é uma grandeza escalar, porque se eu falo, olha, a temperatura hoje é de 20 graus Celsius, eu não tenho que saber, olha, é 20 graus Celsius para um lado, é 20 graus Celsius para o outro. Apenas essa informação me passa todas as informações necessárias a respeito da temperatura. Outra grandeza escalar é o tempo. Então, por exemplo, olha, desde que eu saí de casa até agora passou 1 hora. Não me importa saber qual que foi o caminho dessa 1 hora. Passou 1 hora e pronto. Então, todas as informações a respeito do tempo, eu sei já sem uma indicação para onde que esse tempo acontece. Diferente das grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas que só a informação numérica não me passa toda a informação que eu preciso a respeito dela. Eu tenho que saber, por exemplo, para onde que aponta essa grandeza vetorial, tá? Tem que saber para onde que está indo essa grandeza vetorial. O exemplo mais fácil, na minha opinião, a respeito disso é força. Força é uma grandeza vetorial. Por quê? Vamos supor que eu vou fazer uma força que vale 50. Então, eu vou pegar um objeto, vou pegar esse copo de água, por exemplo, vou fazer uma força nele que vale 50. Essa força pode ser para frente, pode ser para trás, pode ser para um lado, pode ser para o outro, pode ser para cima, pode ser para baixo. Não basta só saber o valor dessa força que eu vou fazer no copo. Eu tenho que saber para onde que eu estou apontando essa força. Tudo bem? Outros exemplos de grandezas vetoriais que a gente vai ver em outros estudos mais para frente são velocidade, aceleração, campo magnético, campo elétrico, deslocamento. Tudo bem? Os vetores são setas, mas tem algumas regrinhas da matemática que a gente precisa para poder representar esses vetores, tá? Uma das partes de um vetor é o módulo. O que é o módulo? É o valor numérico daquela grandeza. No exemplo que eu usei agora há pouco, se eu faço uma força que vale 50, esse 50 é o módulo desse vetor força que eu estava mencionando. Além do módulo, como eu havia falado, o vetor ele não tem apenas um valor numérico, tem que saber para onde que ele aponta. E para onde que ele aponta, a gente tem a direção, que é uma reta sobre onde o vetor está apoiado. Por exemplo, eu posso ter uma direção que é vertical, eu posso ter uma direção que é horizontal, eu posso ter uma direção que é inclinada, uma rampa, por exemplo. Tudo bem? E nessa direção, a gente tem um sentido. O que é o sentido? É para onde que o vetor está apontando nessa direção. Por exemplo, na direção vertical, eu posso ter sentido para cima, eu posso ter sentido para baixo. Na direção horizontal, eu posso ter sentido para a direita, eu posso ter sentido para a esquerda. Tudo bem? Isso significa o quê? Que tendo uma determinada direção, o vetor ele pode apresentar 2 sentidos. Como eu havia falado, para cima ou para baixo, numa direção que é vertical, para a direita ou para a esquerda, numa direção que é horizontal. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui só para poder representar, tá? Vamos supor que a gente tem retas paralelas. Essas retas paralelas têm uma determinada inclinação, tá bem? E essas retas paralelas têm essa inclinação aqui que é comum, correto? Todas essas retas, elas têm a mesma direção.
Se eu for representar vetores em qualquer uma delas, esses vetores terão a mesma direção. Só que o sentido pode ser para um lado ou pode ser para o outro lado, ok? Continuando, coleguinha. A gente tem operações com esses vetores. A gente chama de soma de vetores quando eu tenho vetores de mesma grandeza que dois ou mais vetores que eu quero substituí-los por um vetor só que vai fazer o mesmo efeito que aquele conjunto de vetores. Por exemplo, tá? Vamos supor que o meu carro estragou na rua, pessoas de boa vontade vão me ajudar a empurrar esse carro até chegar no local seguro para poder chamar um mecânico, tudo bem? Se tem 3 pessoas empurrando o carro, um cara está fazendo uma força que vale 20, outra pessoa está fazendo uma força que vale 80, outra pessoa fazendo uma força que vale 40, tá certo? Se ao invés dessas 3 pessoas, uma fazendo uma força de 20, uma fazendo uma força de 80, outra fazendo uma força de 40, vem alguém super forte, empurra esse carro com uma força de 140, o resultado de empurrar o carro de uma pessoa que é muito forte é o mesmo resultado que 3 pessoas mais ou menos fortes empurrando esse carro. Ou seja, essa soma de vetores é quando eu estou pegando, por exemplo, 3 vetores, eu substituo por um vetor só, que vai me dar o mesmo resultado que aquele conjunto inicial. Tudo bem? A gente chama de soma de vetores, só que nem sempre a gente vai pegar e fazer essa conta de adição, tá? Isso vai depender de como que esses vetores estão um em relação ao outro. Quando eu faço essa substituição do conjunto de vetores para um vetor só, esse vetor que é o resultado daquele conjunto, a gente chama de vetor resultante. Tudo bem? Como que a gente calcula esse vetor resultante? Aí depende da forma que os vetores estão se relacionando. Por exemplo, a gente vai somar esses vetores, a gente vai somar os módulos desses vetores quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos ver isso graficamente, em forma de desenho? Então imagina que eu tenho um vetor A e eu tenho um vetor B, tá? Coleguinha, só chamar a atenção para uma coisa. Esse vetor A, ele tem direção horizontal, sentido para a direita. O vetor B também. Repara que em cima do vetor A, eu tenho uma setinha, e que em cima do vetor B, eu também tenho essa setinha. Essa setinha é só para poder indicar, olha, isso aqui é um vetor. Tudo bem? Como é que eu vou calcular o meu vetor resultante numa situação dessa? Eu vou alinhar esses vetores A e B. Então a gente colocou essa linha pontilhada aqui, só para poder mostrar que o finalzinho do A está alinhado com o início do B. A cabeça do A está alinhado com o pé do B. Tudo bem? O meu vetor resultante vai sair lá do início do A e vai até o final do B. Correto? Como é que a gente calcula o valor numérico desse vetor resultante? Como que a gente calcula o módulo desse vetor resultante? Já que os dois têm direção horizontal e sentido para a direita, a gente vai calcular esse módulo do vetor resultante fazendo a soma dos módulos de A com o módulo de B. Repara o seguinte, coleguinha. Aqui eu não coloquei setinha. Por que eu não coloquei setinha? Na matemática, quando a gente coloca a setinha em cima, estou tratando dos vetores. Quando eu não coloco a setinha em cima, a gente está tratando apenas do módulo desse vetor. Tudo bem? Continuando. Se eu tenho vetores que têm mesma direção e sentido contrário, para poder achar o módulo do vetor resultante, a gente vai subtrair o módulo de um pelo módulo do outro. Subtrai quem por quem? Subtrai o maior pelo menor. Tá bem? Vamos ver isso graficamente, no desenho. Então aqui eu tenho o vetor A, que é para a direita, eu tenho o vetor B, que é para a esquerda. Repare que a setinha em cima do vetor B é para a direita, mesmo o vetor sendo para a esquerda. Pela definição de vetores, só para poder indicar que aquilo ali é um vetor,
a setinha vai ser sempre para a direita, ok? Como é que a gente vai fazer essa soma de vetores aqui agora? Como é que vai substituir esses vetores aqui agora? Mesma coisa de antes. Vou desenhar linhas tracejadas no início e no final de cada vetor, tudo bem? O vetor B, eu vou deixar ele alinhado, o pé do vetor B, eu vou deixar alinhado com a cabeça do vetor A, tá? O meu vetor resultante vai do início do A até o final do B, correto? Como é que a gente acha o módulo desse vetor resultante? Eu vou pegar o maior, vou subtrair pelo menor, tudo bem? Perdão. A gente também pode fazer soma de vetores quando eu tenho vetores que não têm a mesma direção, tá? Se eles têm direções diferentes, a gente vai ver duas formas de representar isso graficamente. Um é o método paralelogramo, tudo bem? Como que é o método paralelogramo? Eu tenho um vetor A e um vetor B, tá? Tem direções diferentes. Vou desenhá-los com os pés unidos, ok? Ao final do vetor A, eu vou desenhar uma linha paralela ao vetor B. Ao final do vetor B, eu vou desenhar uma linha que é paralela ao vetor A. O meu vetor resultante vai começar lá no início do A e do B que está se cruzando, e ele vai até onde as paralelas se cruzaram. Por que isso chama um método paralelogramo? Se for reparar, essa figura aqui é um paralelogramo, porque esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse, ok? Outra forma de achar o vetor resultante graficamente é pelo método do reposicionamento ou dos pés e cabeças. Como é que a gente faz isso? Eu vou desenhar o vetor A. Lá no final do vetor A, na cabecinha do vetor A, eu vou desenhar o vetor B. O meu vetor resultante vai começar no início do primeiro e vai até o final do último, ok? Ô, Júlio, e se eu começasse pelo vetor B? Não tem problema nenhum, coleguinha, você pode começar por qualquer vetor. Eu desenho o vetor B, lá no final do vetor B, eu vou desenhar o meu vetor A. O meu vetor resultante começa no início do primeiro e termina lá no final do último, tá? Esse método dos pés e cabeças, a gente pode usar para quantos vetores a gente tiver. Só usei 2 aqui, pode usar para 3, 4, 20 vetores. Já o paralelogramo, a gente só pode usar para 2 vetores de cada vez. Então tem que tomar cuidado com isso, viu, coleguinha? Se esses vetores com direções diferentes são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, então a gente consegue calcular o valor, o módulo do vetor resultante, através do teorema de Pitágoras. Ô Júlio, como que é o teorema de Pitágoras? Se a gente for voltar aqui, você pode reparar que o vetor resultante aqui, se isso aqui fosse 90 graus, ele seria o maior lado. O vetor resultante seria a hipotenusa de um triângulo retângulo, se esse ângulo aqui fosse de 90 graus, tá? Então, o vetor resultante, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a um dos vetores ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado também, tá? Lembrando o teorema de Pitágoras. Como é que a gente vai representar isso graficamente, coleguinha? Forma de desenho. Eu posso usar tanto o método paralelogramo, quanto o método dos pés e cabeças, tá? Então, desenho o vetor A, desenho o vetor B. No método paralelogramo, uma pontilhada paralela ao A lá no final do B, e lá no final do A, uma paralela ao B. Repare, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então esse outro ângulo também será de 90 graus. O meu vetor resultante é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Tudo bem? E se eu fizesse o método dos pés e cabeças? Desenho o vetor A, ao final do vetor A eu desenho o vetor B, esse ângulo aqui é de 90 graus, o meu vetor resultante é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tudo bem? Agora, uma pequena atividade para a gente poder praticar um pouquinho, tá? Imagina que eu tenho 2 forças. Vou chamar de força A e vou chamar de força B. O módulo da força A
é de 12 newtons. Newton é uma unidade para força no sistema internacional. E o módulo do vetor B é de 5 newtons, tá? A gente vai encontrar o módulo, a direção e o sentido dos vetores resultantes de A e B quando? Letra A. Quando a força A e a força B são horizontais e as duas para a direita. Letra B. Quando a força A e a força B são horizontais, só que uma é para a direita e outra para a esquerda. Letra C. A força A é vertical para cima e a força B é horizontal e para a direita. Ok? Como é que a gente faz isso? Lá na letra A, os dois são horizontais e para a direita. Lembrando, somamos vetores com mesma direção e mesmo sentido. Então, a força resultante, neste caso, vai ser a força A mais a força B. A força A vale 12 newtons, a força B vale 5 newtons. 12 mais 5, quer dizer que a minha força resultante, nesse caso, é de 17 newtons. Tudo bem? Como é que a gente apresenta isso graficamente? Desenho a força A, desenho a força B, alinho todo mundo com os pontilhados. Perdão, coleguinha. Ao final da força A tem a força B. A minha força resultante vai do início do primeiro até o final do último. Tudo bem? Letra B. Um é para a direita, o outro é para a esquerda. Como a gente viu nessa aula, a gente subtrai os vetores que têm mesma direção e sentidos opostos. Tá? Então, a minha força resultante vai ser a força A menos a força B, já que o A é maior, tá? Então, vai ser 12 newtons menos 5 newtons. Minha força resultante, então, fazendo a continha aqui simples, é de 7 newtons, ok? Como é que a gente representa isso graficamente? Eu desenho a força A, eu desenho a força B. Eu posso desenhar as linhas tracejadas para poder indicar onde começa e termina o A e o B. Eu vou alinhar a cabeça do A com o pé do B. A minha força resultante vai do início do primeiro até o final do último, ok? Agora a letra C. Os vetores são perpendiculares. Então, quando os vetores são perpendiculares, a gente acha o módulo do vetor resultante calculando pelo teorema de Pitágoras, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, então? O teorema de Pitágoras, nesse caso, vai ser a força resultante ao quadrado é igual a força A ao quadrado mais a força B ao quadrado. Substituindo os valores, a gente tem que a força resultante ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado vale 144. 5 ao quadrado vale 25. Somando 144 com 25, a gente vai ter que a força resultante ao quadrado é igual a 169. Como é que a gente acha esse resultado aqui agora? Tira a raiz quadrada de 169 é 13. Isso quer dizer que a minha força resultante é de 13 newtons. Tudo bem? E como é que vai ser essa representação gráfica, coleguinha? Eu desenho a força A vertical para cima, eu desenho a força B horizontal para a direita. Ao final da força A, eu desenho uma paralela ao B. Ao final da força B, eu desenho uma paralela ao A. E a minha força resultante vai do início do primeiro, do início onde os dois se cruzam, até o cruzamento das paralelas. Ok? Então, isso aqui vale 12, isso aqui vale 5, esse aqui tem um módulo que vale 13. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, até uma outra oportunidade.